Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. O que significa a Arca do Concerto? O que significa o castiçal de ouro com 7 pontas? Por que Cristo falava por parábolas? A parábola das 10 virgens, por que são 10 virgens? As 10 virgens eram do convênio? Qual é a diferença das 5 virgens prudentes e as 5 insensatas? O que seria adormecer no Evangelho? Por que o noivo veio à meia-noite? O que significa o azente das 10 virgens? Por que o Senhor excluiu as 5 insensatas? Como podemos conhecer a Jesus Cristo? Vigiar é uma prioridade? Veja isso e muito mais nesta aula. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, hoje, nesta semana do Vem Segue-me, nós vamos estar estudando o capítulo de Êxodo 35 a 40 e o Levítico 1, capítulo 16 e capítulo 19. Então, eu gostaria só de lembrar aqueles que não se inscreveram ainda no canal, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhe com as pessoas que você gostaria que pudesse conhecer e de nós podemos aprender juntos essa lição de hoje. Então, esse capítulo de Êxodo, né, praticamente o capítulo 35 a 40, fala muito do templo, de algumas coisas da parte do templo, né, que tinha lá. E aí nós vamos ver então algumas representações e que nós podemos lembrar que nós falamos que muitas, principalmente no Velho Testamento, o livro de Apocalipse, então tem muitos simbolismos, né? Então nós vamos ver aqui agora um desses, né, simbolismos. Em Êxodo 37, de 1 a 9, nós vamos ver então que fala sobre a Arca do Concerto, né? E o que seria então essa Arca do Concerto? Então, para nós podermos entender, a Arca do Concerto era um baú ou uma caixa feita de cetim. Era de cetim, ela media aproximadamente 1 metro de comprimento por 68 de largura e por 68 de altura. 2 varais, que seriam essas duas pecinhas aqui do lado, né? Essas duas aqui. Os 2 varais de madeira, um em cada lado da arca, permitia que os, né, sacerdotes levassem sem precisar tocá-la. Então, 4 pessoas aqui carregavam, né, e não precisava, na verdade, tocar na arca, né, porque só aqueles que tinham autoridade para isso. Em seu interior eram guardadas as tábuas da lei, recebidas por Moisés no Monte Sinai. Lá no versículo 1 nós podemos ver isso. Por isso era chamada a Arca do Testemunho, ou a Arca do Concerto. Numa ocasião posterior também, foram ali colocados um vaso contendo maná e a vara de Arão, que milagrosamente florescera. A arca era guardada num dos aposentos internos do tabernáculo, conhecido como lugar mais sagrado dos santos, ou Santo dos Santos. E na tampa dela tinha uma representação, né, de 2 anjos que protegem a arca. Os israelitas a tratavam com profunda reverência e cada vez que era necessário mudá-la de lugar, proferiam orações antes de fazê-lo. Lá em Números está registrado isso. Então a arca era uma representação e dentro dela tinha as tábuas da lei que Moisés recebeu e era algo realmente sagrado. De uma forma, na verdade, simbólica. E ela era revestida de ouro, né? Totalmente de ouro. Então, uma das coisas que nós podemos imaginar aqui é, na verdade, o simbolismo disso, né? Hoje, nós temos alguns símbolos na igreja, né? O templo, as capelas, né? Principalmente no templo, quando nós vamos lá, às vezes nós vemos algumas coisas que são lembranças, né? É como nós temos
algumas coisas que nós mesmos nos organizamos e colocamos como lembranças, símbolos, né? Na época do Velho Testamento, eles usavam, né, na verdade, algumas vestimentas. Eles usavam, por exemplo, fitas no pulso, na cabeça, onde eles pudessem se lembrar de convênios, promessas e tudo mais. Então hoje nós temos outras formas de simbolismos e para nos lembrar, né? Então aqueles que já passaram, fizeram convênios no templo, nós temos então, na verdade, esses tipos de simbolismos para nos fazer lembrar de convênios que fizemos. Então, e uma outra coisa que havia dentro do templo também na época lá do Velho Testamento era algo chamado castiçal de ouro, né? Que era um castiçal, eu tenho até uma réplica aqui, né? Que é esse castiçal de 7 pontas. O número 7 tem algo importante em relação a isso, né? E nós podemos ver aqui. Então, na verdade, aqui não era colocada uma vela aqui, na verdade, eram recipientes, né? Se nós vemos aqui, são uma espécie de copinhos, né? 7 copinhos, e aqui era enchida de azeite, e onde tinha apenas um pavio, que inclusive era de ouro, né? E ele mantinha, a hora que o fogo ficava aqui, ele mantinha o fogo por bastante tempo, né? Então nós vamos entender o que representava isso de uma forma simbólica, né? Nós vamos ver aqui que tem como se fosse uma raiz, árvores, né? E que sai, e ela tem na verdade um centro, né? Que é onde esse centro. Então ele tem esse material aqui, ou na verdade essa peça que tinha no templo, eles chamavam de, na verdade, menorá. Então vamos ver aqui. Então a Arca do Concerto era um dos, né, simbolismos. E nós temos também esse aqui, que é o menorá, que é o castiçal de ouro. Então aqui, na verdade, para nós podermos entender, nós vamos ver aqui, a luz que iluminava o tabernáculo provinha do castiçal sagrado, que era esse aqui, chamado menorá. Em hebraico, a palavra que significa lugar das luzes, né? Em suas extremidades não eram postas velas, né? Onde eu disse aqui, não era colocada velas, mas sim 7 recipientes em forma de cálice, né? Que é isso aqui, uns copinhos, né? E cheios de óleo de oliva puro, então tinha que ser óleo de oliva puro, nos quais se colocava e acendia pavios, feito de ouro puro, e o menorá, que é essa peça aqui, né, era apoiado no pedestal que descansava sobre 3 bases, né, que nós temos vendo aqui, ó, 1, 2 e 3, e uma no centro, que é essa daqui que sustenta elas todas, né. Então isso tem uma representação também. E sua haste central surgia, né, da base, e era decorada com copos, ornamentos esféricos, cálices, dilatações proporcionais ao tamanho dos copos, e sobre as quais havia corolas de amêndoas e flores, dilatações esféricas representando o formato, né, de pétalas de nó de amêndoa. Cada um dos ramos desse menorá, que são 7, né, ramos aqui, cada um desses ramos era coroado com uma lâmpada de azeite, a qual iluminava o lugar santo, ou o primeiro aposento do tabernáculo. O número 7, que é na verdade 7 aqui, possui significado sagrado no Velho Testamento, conotando integridade e perfeição. Visto por este aspecto, o lume que brilhava na casa do Senhor representava a luz perfeita. Então o número 7 é um número que tem uma representação no Velho Testamento como o número da perfeição, ou a perfeição. Então isso representava também simbolicamente que era a luz perfeita, né? Por isso que dessa haste, inclusive, nós vamos ver que o óleo, ele alimentava, né, na verdade, 7 lâmpadas. Tinha que ser óleo puro de oliva, especialmente consagrado para aquele propósito. Então eles tinham, como hoje os portadores sacerdotes têm um óleo consagrado e lógico que precisa por uma ordenança, né, de consagrar aquele óleo, então eles faziam a ordenança, consagravam aquele óleo para aquele propósito, né? O
dos portadores do sacerdócio hoje, o propósito é abençoar ou dar bênção de saúde. Mas aqui é no propósito do templo. E a festa judaica, né, chamada Hanukkah, ou a Festa das Luzes, comemora a época em que Judas Macabeu finalmente conseguiu expulsar os gregos do Templo de Jerusalém, por volta do ano 165 a.C. De acordo com a tradição judaica, os macabeus encontraram óleo consagrado, suficiente apenas para alimentar as lâmpadas por um dia. A cerimônia da consagração de mais óleo levaria 8 dias. Contudo, milagrosamente, o parco suprimento queimou até que o outro pudesse ser adequadamente preparado. Outras escrituras indicam que o óleo de oliva representa o Santo Espírito, provavelmente porque oferece fogo, calor e luz, quando queimado nas lâmpadas. Assim sendo, o menorá era uma representação, um símbolo da verdadeira fonte de luz espiritual, ou seja, o Espírito Santo ao prestar testemunho do Pai e do Filho. Então, né, simbolicamente. Agora, uma das coisas que nós podemos ver aqui, e até nós temos como referência, a Escritura Doutrina e Convênios 45, do versículo 56 a 57. Essa escritura é uma escritura onde ela fala a respeito de uma parábola, né? E embora é uma revelação moderna, né? Mas nós vamos aprender um pouco algo sobre isso. Então, eu escolhi hoje para nós termos uma visão desse simbolismo, né? E também porque ele fala por parábola, e aqui ele está falando muito do azeite de oliva, o azeite, né? Ou o que representa esse azeite. E uma das parábolas que Jesus Cristo ensinou muitos princípios, e nós vamos ver hoje, foi sobre a parábola das 10 virgens, né? Que também tem no seu contexto o azeite. Vamos lembrar que lá no capítulo 13 de Mateus, do versículo número 10, os discípulos, eles se acercaram do Senhor e disseram assim, acercando-se dele os discípulos disseram, por que lhes fala por parábolas? Então nós sabemos que a parábola, e o próprio Senhor usou muito, né, as parábolas, por quê? Porque a parábola era uma representação, inclusive nós temos que entender que era algo até por amor, né? E nós vamos ver o porquê. Mas antes eu queria explicar algumas coisas. Eu vou colocar aqui um quadro. Nesse quadro nós podemos identificar várias parábolas. Não sei quantos estão tão juntos, né? Ou estudam sobre parábolas. Eu tenho alguns vídeos anteriores, inclusive, que eu falo só parábolas. Tem mais de 30 parábolas. Nesse canal Ramilfo Ensina, se vocês olharem lá, eu vou ter mais de 30 parábolas que eu coloquei lá. Eu aprendi já alguns anos atrás, e o Elder Boyd Packer, ele tem muitas parábolas, né? E muitas delas conhecidas, a parábola do piquenique, a parábola dos crocodilos espirituais e muitas outras. E um discurso que eu estudei dele, ele desafia os membros da igreja a, na verdade, fazerem a sua parábola pessoal também, até para usar nos ensinos, né? Então, nós vamos entender um pouco rapidamente, mas eu os convido a ver esses vídeos anteriores, tem mais de 30 parábolas lá. São curtinhas, mas elas têm ensinamentos e princípios muito importantes. E claro, na visão que eu estou apresentando. Talvez a própria parábola, se vocês assistirem lá, vocês vão ter outros sentimentos e visões. Mas o que seria então, ou por que o Senhor falava em parábolas, né? Então, vamos lembrar que tem uma escritura que o Senhor fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Então, não é só o ouvir, né? Mas é ouvir e agir, né? Se nós pegarmos várias escrituras e que Deus falou e que o Espírito do Senhor também falou, por exemplo, com Nefe, em 1 Nefe, no capítulo 11, na verdade o Espírito já podia ter ensinado muitas coisas para Nefe, mas ele por várias vezes, ele pergunta para Nefe o que ele estava vendo, né?
O que é que você está vendo? E ele podia já ter ensinado, mas ele perguntou para saber, bom, até onde você sabe e onde eu posso acrescentar. Mas vamos entender aqui a importância das parábolas. Portanto, cada um deve realizar o seu estudo pessoal das parábolas ensinadas pelo Senhor e aprender pelo Espírito Santo as muitas aplicações na sua vida pessoal. Então, eu garanto, eu já tenho muitas parábolas que eu fiz estudos assim, de muitos minutos, né, e de forma profunda, e tem muitas aplicações, né? Então nós vamos aprender que, na verdade, e por que o senhor falava em parábolas, a parábola pretende supostamente duas coisas: descobrir e revelar. A verdade é quem é receptivo. Assim, as parábolas servem ao duplo oposto, propósito de revelar e esconder verdades preciosas. Agora, por que o esconder? Porque eu disse aqui no início que, na verdade, Cristo ensinava por parábolas até por amor. Porque aqueles que tinham o espírito receptivo e buscavam conhecimento por revelação, eles recebiam uma parcela a mais. Mas aqueles que às vezes não se interessavam, se ele recebesse a informação e não fizesse nada com ela, ele seria condenado. Então, por isso que essa parte do esconder é isso que o Senhor convida todos a buscar. Em Alma, no livro de Mórmon, Alma, capítulo 12, nós vamos ver uma escritura interessante que tem a ver também com o estudo das parábolas. Então, aqui no versículo 12, versículo 9, o Senhor disse o seguinte, então, através de Alma, né? Então disse, então Alma começou a explicar-lhes essas coisas, dizendo, é dado a muitos conhecer os mistérios de Deus, é-lhes, porém, absolutamente proibido divulgá-los, a não ser a parte de sua palavra que ele concede aos filhos dos homens, de acordo com a atenção e diligência que lhe dedicam. Então, o próprio Senhor usava disso, né? Ele usava muito as parábolas exatamente por causa disso, porque isso ia exigir, e ele estava convidando as pessoas a terem atenção e diligência e dedicação para entender. No 10 ele fala, portanto, aquele que endurecer o coração receberá a parte menor da palavra. Ou seja, na parábola para ele, a parábola da ovelha é só uma ovelha, né? Então ele recebe a parte menor da palavra, ele não buscou entendimento, ele não se aprofundou no estudo diligentemente para entender o significado, o simbolismo daquele ensino. E ele dizia, o que não endurecer o coração, a ele será dada a parte maior da palavra. Então, aquele que fizer um estudo profundo, vai ser dada a parte maior da palavra. Então, vamos fazer um estudo aqui da parábola das 10 virgens e vamos entender esse significado aqui. Eu tinha colocado aqui no começo a escritura Doutrina e Convênios, 45, seção 45, 56 a 60. Vamos ver algo então. Por que eu estou antes, né? Até vou convidá-los a abrir Mateus 25, de 1 a 13, onde é a parábola que Jesus conta das 10 virgens. Mas vamos ver essa escritura Doutrina e Convênios, que tem algo interessante aqui. Vamos ler os versículos e vamos ver que nas revelações modernas o Senhor está falando sobre a parábola das 10 virgens. Ele falou assim, e nesse dia, quando eu vier em minha glória, cumprir-se-á a parábola de que falei, concernente às 10 virgens. Então, o Senhor já, nos tempos modernos, ele disse, olha, que quando ele vier em glória, na glória dele, então vai se cumprir a parábola. E como que vai cumprir a parábola? Ele já contou. Então, ele contou há muitos anos atrás, mas qual é realmente o significado para nós nos dias de hoje? Então, ele está dizendo, vai se cumprir, né? Agora, como é que esse cumprimento vai acontecer? No 57 ele diz, pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Santo Espírito por seu guia e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão o dia. E a terra ser-lhe-á dada por herança, e multiplicar-se-ão e tornar-se-ão fortes, e seus filhos crescerão sem pecado para a salvação.
porque o Senhor estará em seu meio e sua glória estará sobre eles. E ele será seu rei e seu legislador. Agora, eu preciso só fazer um parênteses aqui, e nós podemos entender, e claro, esse versículo, ele fala algo sobre também na vinda dele, milênio e tudo mais, mas nós não vamos falar, quero me ater apenas à parábola das 10 virgens, até por causa do tempo. Mas lá no 57 ele diz lá, e que tiverem recebido a verdade, tomado o Santo Espírito por seu guia, e não tiverem sido enganados. Então, nós não podemos, alguém é enganado quando não tem conhecimento, ele é enganado facilmente, né? Então, na segunda parte dessa aula, eu vou falar sobre isso, o cuidado de não sermos enganados. Mas eu quero falar agora da parábola, lá no versículo 60, então ele diz: e agora eis que vos digo que nada mais vos será dado a saber concernente esse capítulo, até que o Novo Testamento seja traduzido, e nele todas essas coisas serão dadas a conhecer. O que ele quer dizer com o Novo Testamento ser traduzido? Então vamos lembrar que nós temos hoje aquele documento, a tradução do profeta Joseph Smith, né? Então é isso. Então o Senhor autorizou lá no versículo 61 da seção 45, ele autorizou o profeta Joseph a fazer, na verdade, fazer a tradução, né, da Bíblia e de vários versículos. Então quem olhar lá na tradução do profeta Joseph vai ver muitos versículos que às vezes, nós já vimos em algumas aulas anteriores, que às vezes cria certa confusão. Por exemplo, só para lembrar, nós vamos ver aqui alguns exemplos, né? Quais são algumas traduções, né, do profeta José Smith que nós conhecemos, que vocês conhecem? Então vamos lembrar algumas aqui que nós até já falamos em algumas aulas, e outras nós vamos, né, durante esse estudo do Velho Testamento, nós vamos ver muitos deles. Um deles é em relação a antes da segunda vinda do Filho do Homem. Depois Ló e suas filhas foram negociadas. Lembra que Ló, nós já vimos a história lá, que aí ele disse, não, fica com pode fazer o que quiser com as minhas filhas, mas não faz nada com os servos de Deus. Depois diz lá, várias vezes nós já estamos vendo aí, o Senhor se arrependeu, e na versão inspirada do profeta nós vemos que não foi isso, né? E ele nos dá a visão correta. Lá em Mateus 4, que o Senhor foi conduzido pelo Espírito para ser tentado. Como que o Espírito Santo vai levar alguém para ser tentado por Satanás? Então, e lá ele nos ensina a versão ou a visão correta. Em Mateus 7, não julgueis, né? Não é que não pode julgar, mas não pode julgar erradamente. Depois fala sobre o batismo, né? Sobre a autoridade. E João 4 também, se Jesus Cristo batizava. Então, nós vamos ver agora, nessa parábola das 10 virgens, quais são algumas aplicações que nós podemos aprender e usar nas nossas vidas, né? Uma delas que eu gostaria de colocar aqui, sobre a parábola das 10 virgens, é por que as 10 virgens, né? Por que 10? Então, uma das coisas que nós podemos ver aqui, uma das explicações, né? Por que as 10 virgens? Quão condescendente é o mestre ao dizer, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar no meio deles. Então 10 já para não ter confusão, né? Já é muitas testemunhas, né? Mas nós vamos entender agora das 5 prudentes e as 5 insensatas, né? Mas o Senhor então é um número, né, completo, né? E aí nós podemos também ver lá no versículo número 2, isso da parábola, tá? Se nós formos ler lá no versículo 2 do capítulo 25, nós vamos ver lá que diz, e 5 delas eram prudentes e 5 insensatas, né? E o que seria? Elas eram membros, todas essas eram membros da igreja, né? Elas eram membros da igreja. Então nós podemos ver e na verdade saber que elas eram um convênio, as 10. Podemos considerar que as 5 prudentes representam a igreja verdadeira, enquanto as 5 insensatas ilustram os que professam a Cristo, mas não o possuem. Então muitos às vezes dizem ter Cristo, amar Cristo, seguir a Cristo, ter fé,
mas não está convertido de verdade, né? Então, as 10 virgens eram do convênio, mas 5 eram convertidas e 5 ainda não estavam totalmente convertidas. No versículo 3 e 4, então, nós vamos ver, e as insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, olha só, o azeite entrando aqui, e nós vamos entender a importância do azeite aqui, né, aqui na história. Mas as prudentes levaram azeite nos seus vasos com as suas lâmpadas. Então, elas tinham as lâmpadas dela, que eram alimentadas por azeite, para poder manter a chama, né? E poder ter luz, né? Mas cada uma tinha a sua, cada um tinha o seu recipiente, né? E aqui então nós podemos ver, né, tirar uma visão disso, que as 10 virgens eram todas iguais quanto a atenderem ao chamado de se encontrarem com o noivo. Então, o que seria um noivo, né? É a vinda de Cristo, né? É aguardando a vinda de Cristo. As 10 estavam de formas iguais, né? Porque tá tudo bem, Cristo ainda não chegou e ainda aparentemente as 10 estavam iguais, né? E aí todas vestiam o mesmo traje, todas levavam consigo o mesmo tipo de lâmpada e todas tinham lâmpadas que naquele momento estavam acesas. Então, vamos entender, e uma das coisas que nós podemos imaginar aqui, por que não dizer essas lâmpadas, uma recomendação do templo válida, né? Todas estavam lá com a sua recomendação válida, né? Indo no templo, né? Estavam com a luz acesa. Mas aí, se nós lembrarmos dos 5 princípios do Evangelho, o quinto é perseverar. Então esse foi o maior desafio das 5 virgens e sensatas, né? E lá no versículo, então, no próximo versículo 5, diz lá, e tardando o noivo, ou seja, aquele desejo, e eu sei, eu também penso assim, puxa vida, do jeito que o mundo tá, né? Por que o Senhor já não volta agora e já resolve tudo, né? Mas é no tempo do Senhor, né? E aí nós temos que ter essa paciência, mas nos manter né, perseverantes e com essa luz acesa até ele vir, até ele chegar, né? Mas o que aconteceu com as 5 insensatas? No versículo 5 diz, e tardando o noivo, tosquenejaram todas, né? O que seria tosquenejaram todas, né? Ou seja, elas cochilaram, dormiram, né? Espiritualmente falando, às vezes tem muitas pessoas que dormem no Evangelho, né? Esquecem de estudar as Escrituras, às vezes estuda um tempo, depois para, ou estuda de vez em quando. Então, isso é dormir no Evangelho. Vai na igreja um domingo, 2, 3, depois falta 1, 2, depois vai no outro. Isso é dormir no Evangelho, de forma simples. Eu não estou falando nem de ferir os maiores convênios, né? Desde as águas do batismo, o templo, que são mais graves. Então é simples assim. Nós temos que entender, né? Será que eu ainda me encontro nesse sono profundo, né? E alguns às vezes estão no sono profundo, precisam ser acordados. Alguns estão cochilando. Essa palavra cochilar, ou tosquenejar, é aquele cochilo que às vezes a gente fecha os olhos e fica balançando a cabeça, né? E acorda, e dorme, acorda, e dorme. Então é isso que aconteceu. Espiritualmente falando, elas dormiram, elas tosquenejaram, né? Adormeceram. E acontece que quando a gente fica naquele ritmo, aí a gente encosta de vez e dorme, né? Então esse é um cuidado que nós temos que ter. Aí então nós vamos ver o que aconteceu aqui. Lá no versículo 6, então diz, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o noivo, sai-lhe ao encontro. Aí então alguém falou, olha, o noivo chegou, o Senhor chegou, né? Talvez alguns falem, mas né, como que nós vamos saber quando o Senhor vai chegar? Nós vamos saber, de alguma forma, nós vamos saber. Talvez alguns vão saber primeiro e vão gritar para os, olha, chegou, vamos lá, né? Já está na hora, né? Então aí elas chamaram essas outras. Mas
para tristeza delas, o que aconteceu então? Todas foram despertadas pelo grito. Aí veio o noivo, meia-noite. Então, talvez uma pergunta aqui: por que a meia-noite? Então, alguns diriam que horário inconveniente, né? Então, às vezes, no tempo do Senhor, parece que para nós algumas coisas se tornam inconvenientes, né? E quando o Senhor pede algo para nós, e é mais ou menos essa visão que nós temos que ter. Justo à meia-noite, não podia ser durante o dia que eu estou acordado, né? Ou que eu não estou fazendo outras coisas, né? E aí, quando o Senhor pede, às vezes é um horário inconveniente, mas aí entra a conversão real, né? Mas é no tempo do Senhor e não no nosso. Mas foi nesse momento que a diferença entre as virgens foi revelada. Então, nessa hora, quando houve o grito, aí veio o noivo, é então que, como diz a escritura, do joio e do trigo vão ser separados, começou aqui, ó. As 5 que estavam preparadas, as prudentes, e as 5 insensatas que não estavam preparadas. Começou então a dividir, ou a se ver, né? Porque até esse momento nós vimos, né, de uma certa forma, que aparentemente as 10 virgens estavam tudo no mesmo nível, espiritualmente falando. Mas quando veio o momento da prova, né, agora eu quero ver, então veio o noivo, chegou o noivo. Aí então vai começar se essa a aparência é real, ou para alguns só foi a aparência. Então, para essas 5 insensatas, era a aparência. Por quê? Porque nesse momento da meia-noite, o que aconteceu então? De forma clara, o azeite revelou as 5 prudentes e a ausência do azeite revelou as 5 insensatas. As 10 virgens eram idênticas nas coisas externas, que é a aparência, mas as prudentes e as insensatas eram diferentes numa necessidade interna, a falta do azeite. Então, espiritualmente, essa falta do azeite seria o quê? A vivência do evangelho, a conversão, a obediência, não a obediência cega, mas a obediência de estar pronto. Porque quem se prepara, estuda escritura, frequenta a igreja, está se preparando para os maiores desafios. E aí, quando vem o desafio, é simples, ok, vai exigir obediência, vai exigir sacrifício, ok, mas eu estou pronto, eu vou deixar o que eu tenho e vou. É como ir para a missão. Às vezes os jovens crescem na igreja, vai na primária, frequenta a primária, né, participa de todas as atividades dos jovens, já tiveram a oportunidade de ouvir várias mensagens, discursos sobre missão e tudo. Aí quando chega a idade da missão, aí sim vai se separar quem é que estava pronto e quem não estava pronto, né? Então, na aparência, todos aqueles jovens que estavam juntos estavam lá. Aparentemente, todos iriam para a missão. Mas na hora da ação, né, aí essa hora começa a dividir. Aqueles que estão com azeite no coração, prontos, e aqueles que não estão prontos a deixar a casa, o pai, o videogame, o carro, às vezes a moto, namorada, e é dessa forma que então começa a se fazer a divisão, né? E aí o que aconteceu? Aí até outro dia eu vi uma frase interessante, né? Que muitas pessoas às vezes elas não se preparam, né, para o momento que precisa estar preparado. E aí elas falam, né? Por favor, mais amor, por favor, né? Então esse mais amor, por favor, vai até um determinado limite, né? Porque tem muitas coisas que não é questão de a pessoa não amar a outra, né? Mas é que ela não pode. Por exemplo, a recomendação do templo, que seria um dos simbolismos desse azeite, eu não posso dar a minha recomendação do templo para outra pessoa. Por mais que eu ame ela, então, olha, eu vou te emprestar para você entrar no templo. Não pode. A gente sabe que não pode. E não funciona, né? Não é assim. Então, cada um precisa conquistar, estar qualificado para ter a recomendação. Então, aí o que aconteceu nesse momento? Então, quando ouviu-se o grito, o noivo chegou, aí então cada um teve que tirar a sua recomendação para entrar no templo.
né, para encontro com o noivo ou com o Senhor. E quem tem recomendação válida entra, quem não tem vai ficar para trás. Aí o que aconteceu? Aconteceu aqui no caso das 10 virgens, nós vamos ver então aqui no versículo, né, 7 a 9, que aí elas disseram lá, dai-nos do vosso azeite. Então elas disseram para as outras assim, olha, me dá do seu azeite. Só que elas tinham uma caminhada à noite até o local que era longa, então elas não podiam ficar sem luz. E se elas, mesmo que elas tivessem com a sua botija cheia e ela desse metade para outra, ia faltar para ela e para outra, porque ela não ia conseguir chegar lá. E aí vem aquela frase, né? Mais amor, por favor. Vamos ver no versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, né? Então, eu não fiz a entrevista ainda para renovar a recomendação, ou eu não estou vivendo de forma adequada para ter a recomendação, né? Então, me dá da tua lâmpada, né? E era impossível, não dá para fazer isso. No versículo 9, aí diz lá, e as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Aqui no caso é que elas tinham que comprar o azeite para encher a botija. Aqui no caso seria assim, essas então dizem, olha, corre lá, vê se o bispo, o presidente da estaca, consegue fazer entrevista antes de... porque tem um horário para entrar lá. Né? A sessão vai começar. E se você não entrar no horário, não entra mais naquele horário. Então vai lá e vê se você consegue uma entrevista com o bispo e com o presidente da estaca. Mas a gente sabe que elas correram lá, elas até conseguiram comprar, só que no momento lá a sessão começou do templo, né? Aqui no caso, as portas do local onde era o local onde elas tinham que estar para encontro com o noivo, as portas fecharam. Então vamos ver algo interessante aqui. No versículo 7, então, será que alguém pode sustentar que meia noiva o faria? Ou seja, elas queriam que ela desse um pouco do azeite para elas, né? Então seria metade, né? Como elas responderam lá, olha, não seja o caso que falte a nós e a vós, né? Metade cada um não vai dar, né? Aí depois, portanto, não podemos ser meia noiva, e sim uma noiva inteira, em plena, para servir ao Senhor, né? A virgem, ou na verdade o significado, são mulheres jovens, castas, cumpridoras dos mandamentos. No versículo 8, né? Então, diz lá, são muitos os significados, então nós podemos ver que, na verdade, são muitos significados que nós poderíamos usar. Eu estou usando aqui o significado do azeite como uma recomendação para o templo, mas poderia ser outras formas. Também para o sono, para o cochilo lá, também para as vasilhas, para o vendedor de azeite, que eu coloquei como os líderes que fazem as entrevistas, e para as lâmpadas, que é a perseverança, manter ela acesa, a ponto de esclarecer que Deus sempre esteve preparando seu reino para os fiéis. As lâmpadas, a orientação, mostrava o caminho para a casa do noivo, né? Então, cada um tinha que ter a sua para poder conseguir chegar lá. E por fim, no versículo 8, por que não dizer o templo, né? Como eu estou dizendo, que é a casa do Senhor. As prudentes eram prudentes porque sabiam o que poderia acontecer e, portanto, prepararam tudo para as suas futuras necessidades. Ou seja, elas viveram de tal forma que elas mantiveram sua recomendação válida, né? Como nós temos ouvido nossos profetas, autoridades gerais, dizem, mesmo que talvez você não consiga ir no templo, ou o templo ficar muito longe, você vai, às vezes, uma vez por ano, e é muita dificuldade tudo, mas mantenha a sua recomendação válida. E aí diz, e as insensatas eram insensatas porque agiram sem motivação interior, não se prepararam antecipadamente para o seu futuro pessoal. E no versículo 9, então nós vamos ver aqui que essas lâmpadas eram propriedade pessoal de cada virgem. Então ela não podia dar do azeite para outra, né? E cada uma delas era responsável pela devida preparação de sua própria lamparina, né? E podemos considerar isso, né?
é uma recomendação válida para o templo, a frequência na igreja. O azeite que mantém a chama acesa serão a senha e o passaporte para a entrada. Então, para quem tem uma recomendação, sabe o que significa isso. E o azeite, então, são as obras, né, pessoais intransferíveis. Na esfera da graça, nenhum cristão verdadeiro pode dividir sua salvação com o outro. Cada um tem que encaminhar a presença de Deus, pagar o preço para saber e agir por si mesmo. Então, por mais que alguém possa dizer eu amo, é o meu parente, é o meu filho, não vai poder dividir o que você já fez, né, a sua salvação com aquela pessoa. No versículo 10, nós vamos ver o que aconteceu. E tendo elas ido comprá-lo, quer dizer, elas correram lá comprar o azeite, mas simbolicamente elas correram lá, bispo, preciso de uma entrevista, eu preciso passar pelo templo. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, alguns às vezes deixam para a última hora, né? Ou às vezes o jovem lá, a moça, o rapaz vai casar e os pais não estão com a recomendação válida, e às vezes querem forçar os líderes, o bispo, o presidente da estaca, que tem que fazer a entrevista, tem que dar para poder entrar, porque ele tem que assistir o casamento do filho. Então, às vezes é uma situação né, muito delicada, mas acontece. Então, nós que somos responsáveis pela nossa lamparina ou pela nossa luz, é que temos que ser organizados. Olha, minha recomendação vence o mês que vem. Então, eu já vou agora pedir a entrevista para manter minha recomendação válida, né? E aí o que aconteceu lá no versículo número 10, então? E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Se nós formos ver aqui no versículo 10, em cima da palavra fechou-se, no rodapé, ele fala trancou-se. Que você fechar a porta e trancar a porta tem uma certa diferença. O fechar é você encostar, vamos dizer assim. E trancar é você passar uma tranca mesmo, né? E ninguém consegue entrar. Então, a porta foi trancada, né? Não tinha como entrar. E aqui, então, nós vamos ver aquele mais amor, por favor, nós vamos entender. Que recado solene existe nessa declaração? Aquela porta fechada significava a inclusão das prudentes, mas a exclusão das insensatas. Em Apocalipse 2,19 diz: eu conheço as tuas obras, amor, serviço e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras, e que as últimas são mais do que as primeiras. Então o Senhor está dizendo que conhece né, vários aspectos nossos, inclusive as últimas obras. E quais foram as últimas obras das 5 prudentes e as últimas obras das 5 insensatas? As 5 prudentes tinham azeite, estavam com a recomendação válida, estavam prontas. As 5 insensatas não. Aí ele encerra aqui nessa escritura, ele encerra dizendo: e que as últimas são mais do que as primeiras, ou seja, as suas últimas obras. Quais foram as suas últimas obras? Ou seja, você está com a recomendação válida? Você está buscando manter ela válida, né? Então as últimas valem mais do que as primeiras. Então não é assim, não, faz um ano que eu já estou com a minha recomendação, mas se ela venceu ou está para vencer, aí você vai ser pego de surpresa, não vai dar tempo de fazer entrevista, não vai. E não só isso, que precisa estar qualificado espiritualmente. E todas as 10 virgens eram membros fiéis, e as 5 sensatas deixaram de ser constantes na vivência e doutrina do Evangelho. No versículo 11, então, nós vamos ver como conhecer a Cristo, né? Versículo 11 até dá uma versão para nós, e depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, né? Aí elas foram lá pedir. Então, o que é conhecer Cristo? Há tantas pessoas as quais, assim como as virgens insensatas, chegam atrasadas e percebem que precisam de uma lâmpada, e adquirem uma e acendem e declaram que pertencem ao ambiente festivo de Cristo. Porém, não tem a fonte divina dentro de si mesma. Ou, como a parábola do semeador expressa, essa mesma carência, elas não tinham a raiz, né? A conversão real. No versículo 12, então, nós vamos ver o que aconteceu. Na versão da Bíblia está dizendo assim: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E que é mais uma escritura que na tradução do profeta Joseph Smith
Ele nos deu a versão correta. Porque ficaria incoerente imaginar o Senhor dizendo para elas, eu não vos conheço. E ele nos conhece a todos. Mas aí, então, qual é a versão correta? Lá no rodapé está dizendo, em verdade vos digo, vós não me conhecem. Né? Ou seja, ele diz, vós não me conheceis. Vocês não sabiam que eu sou pontual, vocês não sabiam que eu viria de surpresa, como muitas escrituras e profetas anunciaram. Vocês deveriam estar preparadas. Então vocês não me conhecem. Vocês acham que eu vou dar um jeitinho, e não tem conforme dar jeitinho. Por isso que eu estou falando a frase, né? Mais amor, por favor, porque alguns acham que, mas onde está o amor aí? Mas a gente tem que ter preparado, regras. Então, vós não me conheceis, pensais que eu revogaria as regras e mandamentos, sendo que todos devem cumprir? O Senhor repudiou a ligação delas com ele e com os que estavam do lado de dentro. Em Mateus 7, nós vemos a escritura quando o Senhor fala sobre entrar no reino de Deus e cumprir as coisas para isso. Por fim, então, no versículo 13, encerrando, é a chave, né? Até para nós agora podemos ficar mais espertos e não cairmos nas armadilhas ou repetirmos o que as 5 insensatas fizeram. No 13 diz, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, a palavra-chave agora é vigiai, né? Então, essa palavra vigiai é algo que podemos concluir de que a parábola não foi dirigida aos que nunca se prepararam para a vinda de Cristo, porque as 10 estavam esperando, mas para os que não se prepararam o suficiente. Então, as 5 insensatas não se prepararam suficientemente, né? E vigiar, pois o ato de vigiar implica um suprimento constante de azeite. No meio dessas trevas do mundo, nossa lâmpada deve brilhar. E quando o Espírito de Deus é dado e vivemos numa vida submissa ao Espírito e dominada por esse Espírito, há sempre o azeite que produz a luz. A pergunta pessoal que cada coração deve responder a si mesmo: estarei pronto quando o noivo vier? Então, que nós possamos pensar a respeito disso. E encerrando então, os homens fazem menos do que devem, a não ser que façam tudo o que podem. Então, nessa parábola ele declara solenemente a nossa incerteza do momento de sua volta e a necessidade de estarmos preparados para tal acontecimento. A parábola das 10 virgens nos ensina sobre nossa responsabilidade com nossa vida individual. A mensagem prioritária é no final: vigiai. Tá? Agora, não é vigiar a vida dos outros. Esse vigiar é vigiar os seus filhos, é vigiar a sua família e o seu comportamento pessoal. Então é essa atenção que nós temos que dar. Em resumo, o que vocês estão vendo aqui atrás, esse cartaz, eu gosto muito dessa frase que o Elder Bedner ensinou certa vez, quando ele diz: se sempre fizermos o que sempre fizemos, nós sempre teremos o que sempre tivemos. Então, se você não quer mudar, a mudança é uma exigência normal das coisas de Deus. A palavra arrependimento tem a ver com mudança, né? Nós temos que estar pronto para essa mudança, mas nós temos que estar preparados para isso. E encerrando então, eu gostaria de usar um ditado, um verso, né, de um homem que ele é escritor, monge, padre, médico, em 1494, e o nome dele é, na verdade, François Rabelais. E ele disse essa frase que eu gosto muito, ele diz assim: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Vamos ler novamente? Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Então eu os convido agora a correr lá e ver se sua recomendação está válida. Se não tiver, se prepare, já busque ajuda, faça as entrevistas e mantenha a sua luz acesa, esse azeite que é a recomendação válida, mantenha ele aceso, porque a qualquer momento pode acontecer de nós ouvirmos: chegou o noivo. E o que vamos fazer? Nos desesperar
ou ok, estou pronto e vamos fazer o que tem que ser feito. Espero que nós possamos ter aprendido e daqui 2 dias ou 3 nós vamos ter a segunda parte, né, dessa aula, que possamos ter aprendido e que possamos aplicar, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.